nós estamos sujeitos a muitas adversidades, a muitas situações. Nós escutamos muitas coisas, todos os dias, entram muitas informações na nossa vida. Muitas situações vão chegando e vão aninhando-se dentro de nós. Vão entrando no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso desejo, na nossa vontade. E nós nos tornamos presa fácil, porque alimentamos mais das coisas do mundo do que das de Deus. Às vezes a gente deixa para ir uma vez por semana, por 1 hora à missa, né? E o resto da semana a gente passa nas adversidades. E o número de informações que chegam até nós são altíssimas. E ela vai acalcando, fazendo com que aquilo que a gente recebe às vezes no domingo, quando a pessoa vai à missa ao domingo, ela vai sendo dissolvida ao longo da semana. E às vezes a pessoa durante a semana não tem nenhuma outra atividade na igreja, na oração da palavra de Deus, ou mesmo se exercitar atividades religiosas dentro da sua casa. Ter um momento de oração, um momento de ler a palavra de Deus, um momento de sentar num lugar e se interiorizar daquilo que Deus fala, daquilo que Deus dá para nós. Às vezes nós não temos tempo para Deus. Nós temos tempo para todas as outras coisas. Às vezes nós podemos assistir um bom filme? Podemos. Temos a oportunidade de assistir? Temos. Mas às vezes para ler a palavra de Deus, igual nós proclamamos aqui, o Salmo, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, a gente gasta mais ou menos uns 7 minutos a 10 minutos. Para fazer tudo isso, para você abastecer desta dimensão, você não gasta mais do que 10 minutos. Se for interiorizar, fazer uma leitura reflexiva, mais um pouquinho, meditando, igual eu estou pregando aqui, nós vamos gastar mais uns 10 minutos a 15, 25 minutos da sua vida, para você se tornar rico de Deus. No máximo, 25, se você for rezar um terço, bem meditado, bem tranquilo, bem devagar, mais 20 minutos. 20. Se você for rezar mais um terço da Divina Misericórdia, 7 minutos. Olha, não vai dar 1 hora da sua vida para Deus. E se você levanta de manhã, faz uma oração pequenina, né, fazendo o nome do Pai, entregando o dia nas mãos de Deus, falando com Deus ali, já pedindo para o teu trabalho, por tudo que você vai viver, mais uns 5 minutos. Então se nós formos gastar, às vezes a gente fala, nossa, mas rezar todo dia. É lógico que se eu não me coloco na presença de Deus, as outras coisas vão entrar, e aí vai tornando o meu coração amargo, azedo, derrotado, raivoso, cheio de ira, cheio de vingança, e aí eu já vou para o serviço com raiva, porque aquele colega de trabalho me persegue, porque aquela pessoa que é meu chefe pega no meu pé, e eu já vou meditando, o que eu vou fazer hoje, já vou que o transporte nosso é muito engarrafado, a gente já vai ali com raiva, né? A gente vai na fila do banco, tem uma fila enorme, vai na fila do INSS, tem uma fila enorme, aonde que a gente vai tem fila, né? Vai no supermercado, tem fila, vai na farmácia, tem fila, vai no médico, aí que tem fila mesmo, né? Aí que tem fila, aí a fila é para anos, não é para um dia não. Você vai marcar uma consulta, às vezes é daqui 1 ano, aí já está perto da morte mesmo. Por quê? Porque a gente já está nós estamos todos doentes. E a palavra de Deus está dizendo que nós estamos uma geração doente, uma geração que está vivendo da maldade, alimentando da maldade do mundo. E Jesus está falando desta situação. E Ele mostra
nitidamente nós nos alimentamos dessas misérias. E é triste quando a gente vê que nosso povo se alimenta disso. Vivemos dessas situações para a nossa vida. Somos às vezes marcados com a mesquinhez, somos marcados às vezes com egoísmo, cheios de rancor, tudo nós ficamos rancorosos, vamos para casa rancorosos, levamos para os nossos filhos rancores, levamos para, às vezes a pessoa leva para a esposa, para o esposo, leva para os vizinhos o rancor e vai esparramando. Por quê? Porque estamos alimentando de quê? De rancores, de egoísmo, de brigas, de confusão. O mundo só mostra para a gente isso todos os dias. Que você ligar a televisão, ligar no jornal, não precisa nem ligar em outro lugar. Vai pôr na notícia, é só morte, só sangue, só desgraça, só violência. Eles não falam outra coisa. E vai alimentando isso no nosso coração. Se nós não buscarmos abastecer a nossa vida em Deus, nós ficaremos também cheios de maldade. Isso não aconteceu só agora, mas aconteceu muito antes. E é isso que, quando a gente pega na carta aos Coríntios, vai dizer sobre Israel, o povo de Deus, vai dizer: ó, não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que atravessaram o mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual como nós, todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que seguia. Essa pedra era o próprio Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois os cadáveres deles cobriram o deserto. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçar as coisas más que eles cobiçaram. Os exemplos que estão aí é para a gente ver. Olha, a gente está vendo as maldades, as situações, as brigas, as confusões, as doenças, as misérias que acontecem, e parece que a gente está indo atrás das misérias, dos sofrimentos, das brigas. A gente vê o mal que a bebida faz, as pessoas continuam bebendo. As pessoas vê o mal que o cigarro faz, continuam fumando. As pessoas vê o mal que a calúnia faz, continua caluniando. As pessoas vê o mal que as fofocas fazem, continua fazendo fofoca. As pessoas vê o mal que, quando nós falamos mal dos nossos irmãos, e continua falando mal, às vezes sabe que o mal que faz uma briga dentro de casa, e a gente continua brigando dentro de casa. A gente não quer parar a briga. A gente continua alimentando as brigas, as confusões. Deus está dizendo: por quê? Por que que meu coração endurece? Por que que o nosso coração endurece? De que nós estamos alimentando? Essa indagação, por isso ele está dizendo: isto aconteceu para que se visse de exemplo, a fim de não cobiçar as coisas más que eles cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles viveram na Escritura. Não os entregueis à impureza, como alguns deles se entregaram. E aí está o adultério, o homossexualismo, a prostituição. Hoje é uma devassidão. Ninguém quer respeitar mais ninguém. Não se namora mais. Agora se tem vida sexual. É uma coisa absurda. Não se vai mais para namorar. Às vezes nem namora, ficam, né? Nem hoje não está namorando mais. As meninas agora estão ficando, aceitando ficar com alguém. E vai embora no outro dia, é como que não tivesse acontecido nada, como não teve com ninguém naquela noite passada. É triste. Estão vivendo isto, estão retornando ao passado, lá do Egito, da desgraça. Parece que nós não acordamos ainda, parece que nós não recebemos a salvação. Parece que nós não fomos salvos, parece que Jesus não veio ao mundo para salvar, parece que Jesus não foi crucificado, parece que a gente não vê a crucificação de Jesus.
Parece que ainda estamos vivendo como que cegos, surdos e mudos das coisas de Deus. Nós não enxergamos mais as coisas de Deus. Nós não ouvimos mais as coisas de Deus. Nós não falamos das coisas de Deus. Nós não damos respostas de Deus para as pessoas. Nós damos resposta que o mundo manda a gente dar. A gente faz aquilo que o mundo manda a gente fazer e não o que Deus faz. Por isso ele está dizendo desta geração, a rainha que saiu lá de Sabá viu a sabedoria de Salomão e se converteu. Os ninivitas estavam todos lá vivendo uma vida devassa e de repente Jonas apareceu lá e disse: convertam-se. E todos se converteram. E não era um povo de Deus. E se converteram. Não tinham vindo a crucificação de Jesus. Nada. Era só um prelúdio de um profeta anunciando a vida nova, a salvação, não a morte. E eles se converteram. Mas está dizendo que nós estamos entregues a tudo isso. Nem tememos o Senhor, com alguns deles tentaram proceder os mórbidos, mordidos por serpente. Nem murmureis como eles murmuraram. Foram mortos pelo anjo exterminador. E nós vimos a morte dessas pessoas. Todas essas desgraças lhe aconteceram para o nosso exemplo, para que não aconteçam conosco. É uma advertência do Senhor. E o Senhor vai advertindo cada um de nós, para mostrar, olha, portanto, quem pensa de estar de pé, cuidado para não cair, vai dizer aqui. Não vos sobreveio nenhuma tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das suas forças. Mas com a tentação, Ele vos dará meio de suportar e de sair dela. Deus não vai deixar que tudo aquilo que vem até a nossa casa, nós não tenhamos poder de vencê-lo. Nenhuma desgraça que chega até mim, até você, nenhum pecado que chega até mim, até você, que nós não tenhamos poder de vencer. Nada que chegue até a minha casa, até a sua, chegue até a nossa família, chegue até a nossa vida, que nós não tenhamos poder de vencer, porque a segunda leitura de hoje vai falar disso. Vai falar desta riqueza. Eu, Paulo, servo por vocação, escolhido a Deus para o Evangelho. Mas há outros que ele vai dizer, outros foram escolhidos para um outro apostolado. O pai é um apóstolo em casa, é um outro discípulo de Jesus em casa. A mãe é uma outra discípula de Jesus em casa, para um apostolado da sua família. Nós consagrados a Deus, nós fazemos apostolado da vocação de salvar almas. E de abrir mão da nossa vida, do nosso querer, para dar a nossa vida em troca dos outros, em resgate. Aquele que é filho ainda, ele tem o apostolado do discipulado, de aprender a viver todas as coisas em Deus, de ser livre dessa desgraça, dessas misérias. Todos nós somos chamados a esta graça. Todos, ele está dizendo. Por quê? Porque nós somos, vai dizer, assim como diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne. Nós somos filhos do nosso pai e da nossa mãe, segundo a carne. Mas, vai dizer, autentificado como filho de Deus, com o poder do Espírito de santidade. Nós somos autentificados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de santidade. Nós não nascemos para outra coisa. Santidade na nossa vida é uma coisa ordinária. Extraordinária é ser pecador. Nós não nascemos para viver de pecados. Pecado em nós teria que ser uma coisa extraordinária. O ordinário seria a nossa santidade. Porque nós somos autenticados pelo Espírito de Deus. Ele mora em nós, vive em nós. A nossa alma é dele, é marcada com esta graça. Nós não temos outra vocação.
Você não tem vocação de pecador, eu não tenho vocação de pecador. O pecado entrou na nossa vida, mas nós não nascemos para alimentar-se dele. E agora está se invertendo. Nós nascemos para viver a santidade. Não precisava a igreja de decretar santos. Todos nós teríamos que ser santos. É para isso que nós nascemos. Ninguém nasceu para viver fora do céu. Todos nasceu para ser do céu e morar no céu. E o céu, quem vai para o céu é porque vive santidade. É uma coisa ordinária do homem de Deus, da mulher de Deus. O extraordinário é o pecado. Ele veio para trazer desgraça. Ele teria que ser extraordinário. De vez em quando, poder chegar na minha vida e no momento de fraqueza, entrar. Isso seria extraordinário. Não ordinário. Não eu querer, eu nasci assim mesmo, eu sou assim. Não, você está mentindo, você não nasceu assim. Nós não nascemos assim. Nós nascemos para a pureza, para a castidade, para a beleza, para a santidade, para a bondade. Nós nascemos para sermos caridosos, alegres, extrovertidos, cheios de virtudes. Nós não nascemos para outra coisa. Essas outras coisas entraram ordinariamente na nossa vida, extraordinariamente na nossa vida, e elas estão hoje tornando uma coisa comum em nós. Dizer que uma pessoa é pecador parece que até é privilégio, né? As pessoas se justificam, porque eu sou pecador, e fala com a boca cheia. Não, você não nasceu para isso. Eu não nasci, nós não nascemos, nós não temos que falar que somos pecador com a boca cheia, não. Deveríamos ter vergonha de dizer. Nós teríamos que ter vergonha de dizer que somos pecador. Não é falar com a boca cheia. Não é dizer com alegria que eu sou pecador. Olha, porque eu vivo assim, porque eu sou pecador. Não. Nós nascemos para isso. Isso é enganação. Isso é coisa maligna que está na nossa cabeça. Não, eu nasci para ser santo, eu não estou vivendo porque eu estou me deixando corromper. A gente devia ter vergonha de dizer que é pecador. A gente devia quando Adão pecou, ele se escondeu de vergonha. Adão não saiu pulando de alegria porque pecou. Pelo contrário, ele se escondeu de vergonha. Ele teve vergonha de ser pecador, de ter comido aquela fruta e que abriu os olhos dele para a sua nudez, para a sua impureza. Ele ficou com vergonha e não saiu alegre, contando que era pecador e que agora ele era igual aos outros. Não tinha outro, né? Ele se sentiu humilhado com o seu pecado. E é isso que deve estar na nossa alma, nos sentir humilhado pelo pecado. E não ficar se alimentando do pecado, como que ele fosse uma coisa importante, e que me desse segurança para ser igual aos outros, e ficar, não, porque eu sou igual a você, eu também sou pecador. Não é para isso que nós estamos aqui. Pelo contrário, nós deveríamos ter vergonha de cada pecado, de cada atitude errada que a gente faz, e a gente voltar atrás e reconciliar com o irmão, reconciliar com a nossa família, o pai reconciliar com meu filho, me perdoa, porque eu não fui digno nessa situação, a mãe também, os filhos, e nós temos vergonha, por que isso entrou na minha vida, eu não sei, mas eu vou lutar, eu vou fazer sacrifício, vou fazer orações, eu vou fazer penitência, eu vou mudar de vida, eu vou vestir de saco, porque está dizendo que em Nínive, todos se vestiram de saco, porque ficaram com vergonha do pecado. Não ficaram alegres com o pecado. Pelo contrário, o rei, até os animais se vestiram de saco, porque se sentiram humilhados por causa do pecado. E nós precisamos entrar nessa dimensão, de sentirmos vergonha, de quando a gente vai lá confessar, a gente tem que ter na cabeça, pelo amor de Deus, por que eu estou fazendo isso de novo? É o que o Senhor está dizendo, porque nós estamos deixando nos transformar numa geração má e perversa. Porque nós estamos aceitando o pecado como uma coisa boa para a nossa vida. Está na hora, e o Senhor está dizendo, você foi selado com o selo da santidade.
e não com outro selo. Não existe outra coisa na nossa vida. A santidade é uma coisa natural nossa. Não é uma coisa para alguns. Não, é natural. Põe a mão no seu coração. Eu não sei qual é o pecado que você está vivendo. Eu não sei se até hoje a gente se acomodou. Creio que muitos não se acomodaram. Mas nós podemos pedir esta graça para Deus no dia de hoje. Podemos clamar o sangue redentor de Jesus para nós. Que nós não podemos continuarmos, Senhor. Que nós estamos aqui nesta Santa Missa, nesse dia de hoje. Nós não queremos ser esta geração má e perversa, que não vê os sinais do tempo. Mas nós queremos nos converter, Senhor. Queremos ter uma vida nova. Queremos nos santificar, Senhor. Queremos nos lavar desses pecados que às vezes nós temos nos acomodado neles. Clamamos a Ti, Senhor, agora esta manhã, de sermos este povo, Senhor, o Teu povo, que assim como os ninivitas sentiram vergonha, se vestiram de saco, se prostraram, Senhor. Nós também queremos, diante dos nossos pecados, daqueles pecados que têm invadido a nossa casa, a nossa família, fazermos as nossas orações, nossos sacrifícios, nossas penitências, Senhor. E pedir, Senhor, o Teu poder para que nós sejamos vencedores, Senhor. Nós não queremos ser uma geração má e perversa, porque nós somos marcados pelo Espírito Santo de santidade. E é para esta vocação que nós nascemos, Senhor. Dai-nos esta graça, Senhor, no dia de hoje. Clamamos a Ti, Senhor, o Teu poder, a Tua graça.